Pessoal, no nosso vídeo hoje nós vamos falar sobre a formatação da lista de referências de acordo com a norma ABNT. De todos os trabalhos que eu recebo para corrigir, seja artigo científico, seja monografia, então essa lista de referências é a que eu encontro o maior volume de erros com relação à norma. Então eu trouxe aqui umas referências para a gente ajustar de acordo com a norma. Do jeito que está aqui no vídeo, ela está incorreta, certo? Com relação ao padrão da ABNT. Então eu vou estar ajeitando aqui com vocês o passo a passo para vocês verem como é que se faz esse ajuste. Então, se você está digitando essa lista em um arquivo separado, então é super importante que você venha aqui em layout de página no primeiro momento e verifique aqui a questão das margens, tá certo? Porque a gente sabe que a ABNT, ela trabalha com a margem superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2, né? Então, a gente sabe que esse aqui é o padrão da ABNT. Se você já estiver digitando na sequência do seu trabalho, então tá ótimo. Com certeza o seu trabalho já vai estar todo ajustado, né, nessas margens. Você fez isso desde o início, tá certo? Se você não fez, é importante que você faça, porque todo o trabalho, se ele for em ABNT, as margens elas ficam nessa configuração. Então eu vou dar aqui o OK, tá certo? E aí a gente vai começar a organizar aqui essa lista. Então veja bem, a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar toda essa lista em ordem alfabética. Então eu pego muito erro nesse sentido, porque a pessoa vai digitando o trabalho, vai fazendo o trabalho e vai colocando as referências aqui numa sequência, mas depois parece que esquece de ajeitar essa questão realmente da ordem alfabética. Então, pessoal, seria muito difícil a gente, por exemplo, a gente encontrar aqui esse trabalho, né, que é com a letra B, inicia aqui com a letra B. Então, esse trabalho lá no final. Então, você tem, às vezes, duas listas, duas páginas, 3 páginas de referência. E esse nome aqui, o nome dos autores, que começa aqui com o último sobrenome, a letra B, então ele é a última referência. Então, como é que eu vou encontrar isso, tá certo? Então, essa lista realmente, ela tem que estar em ordem alfabética. E você não precisa ficar se preocupando em ficar deslocando essas referências de um canto para o outro, não. Aqui no Word você consegue rapidinho fazer tudo isso. Então, veja bem, o que é que a gente vai fazer? Sim, então vamos primeiro ajeitar aqui a questão da fonte, né? Então, aqui eu tenho uma fonte, veja que tá bem misturado. Esse primeiro aqui, olha, tá calibre, aqui embaixo já tá Arial, certo? Então, você vai olhar qual é a fonte que a sua instituição tá pedindo, né? Se ela trabalha com Time New Roman, Arial, ou se é um trabalho de um congresso, você vai verificar a fonte do congresso, ou se for de um periódico que você vai submeter da revista, com certeza a revista lá em Diretrizes para Autores, ela vai dizer para você qual é a fonte que ela quer. Então, eu vou colocar aqui em Time, certo? New Roman, né? Aqui, e o tamanho 12. Pronto, então ajeitei logo essa parte da fonte que estava misturada aqui, e aí já deixei aqui tudo ok com relação a isso. Agora, vamos ajeitar aquela questão que eu falei para vocês da ordem alfabética, tá bom? Então, o que é que você faz? Você seleciona a lista todinha e vem aqui, olha, aqui em cima, onde tem classificar, certo? Então, você vai clicar aqui. Quando você abrir, vai estar configurado isso aqui, parágrafos e crescente. Se não tiver, aí você coloca nessas opçõezinhas aqui e coloca o OK, certo? Pronto. Aqui a minha já ficou toda em ordem alfabética, tá certo? Olha, B, aqui C, aqui D. O S é porque faz parte dessa referência, certo? Depois do D, G e aqui o L. Pronto, para mim já ficou tudo ok. Porém, a lista ainda tem ajustes para a gente fazer. Então, o que seria agora, o que é que a gente vai fazer agora? A questão do espaçamento. Esse espaçamento, pessoal, eu encontro muitos erros na lista. Por quê? Porque as listas, elas vêm desse jeito aqui, com esse espaçamento. Esse espaçamento é o espaçamento 1,5. Então, por que é que eu recebo tanta lista desse jeito? Porque o aluno ou a aluna vem digitando o trabalho no 1,5. Realmente o trabalho dele é no 1,5. Só que a lista de referência não é. A lista de referências, pela ABNT, o espaçamento é simples, certo? Então, você vai ter que fazer isso. Você seleciona tudo e vem aqui para 1,0.
Entre uma referência e outra, você vai ter que deixar um espaço simples em branco. Então, perceba que, por exemplo, Brainer tá ligado aqui com o console. Olha, veja que eles estão juntos aqui colados, certo? E eu vou precisar fazer essa separação. Então, eu venho aqui, dou um Enter aqui. Venho no final aqui da segunda, olha, um Enter. A terceira referência vem até aqui, dou um Enter. E no próximo aqui dou um Enter. Pronto, agora sim. Agora você separou, realmente a lista ficou bem organizada, né? Então, existe esse espaçamento simples entre um e outro. Então, às vezes, eu sei que alguns alunos colocam, não, mas eu dei o Enter e ficou um espaço bem grande, não ficou só o espaço simples. Você tem que ver essa questão aqui. Aqui embaixo tem que aparecer esses dois nomes aqui, adicionar e adicionar. Se aparecer o nome aqui, remover, você pode clicar em cima, porque aí ele transforma aqui em adicionar, tá certo? Então, aqui você tem que estar vendo esses dois nomes no seu trabalho todinho. Não esqueça que se tiver o nome remover, tá incorreto, porque o Word, ele tá adicionando, né, espaços automaticamente depois dos parágrafos. Então, pode clicar em cima que vai ficar desse jeito, certo? Então, a forma correta. Essa lista aqui, ela ainda tem ajuste para a gente fazer. Perceba que ela está organizada aqui com um alinhamento justificado. Porque é o alinhamento do seu trabalho. O seu trabalho ele é justificado e aí você vem na lista na mesma sequência sem ajeitar. O que é que você precisa fazer? Você vai selecionar a lista todinha, certo? E vai clicar aqui em alinhar o texto à esquerda, certo? Então, quando você clicar aqui, né? Então, realmente agora, pronto, agora ficou ok. Então, eu alinhei ele aqui todo à esquerda, então agora vai ficar, dessa forma que ele tem que ficar. Você pode estar achando esquisito, né, porque ele fica aqui com essa parte dessa margem aqui toda irregular, mas não se preocupe não, porque é dessa forma mesmo, tá certo? E aí eu trouxe aqui os modelinhos para vocês, que a gente usa mais nos trabalhos, para vocês pegarem esse modelo e fazer o modelinho de vocês. Então, veja bem, olha, esse primeiro aqui, esse primeiro exemplo, é um exemplo de trabalho apresentado em evento. Então, se você tem um trabalho apresentado, você citou um trabalho que foi apresentado no encontro, no congresso, no simpósio, no seminário, é esse formato aqui, tá certo? Você vai colocar os autores, vai colocar o título do trabalho, vai colocar in, olha, perceba que esse in aqui é itálico, in, aí vem o nome do evento, tá certo? O número do evento. Então, esse evento aqui foi o 9º Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Só que eu não coloco esse 9 aqui na frente, certo? Eu vou colocar o 9 aqui no final com ponto, vírgula, o ano do evento, a cidade do evento. O nome Anais, perceba que Anais aqui vai ficar em negrito. Olha que todas as referências têm um elemento em negrito. Olha, aqui tem esse, certo? Todas as referências têm. Então, quando você está lidando com trabalho de evento, você tem aqui o nome Anais, que ele vai ficar em negrito, né? E aqui eu tenho um colchete, 3 pontinhos, cidade, a instituição que publicou aqueles anais, o ano, tá certo? De publicação e a página. Quando eu venho para a segunda referência aqui, então eu tenho um material publicado pela editora Fiocruz, 1994, só que esse trabalho, ele está disponível na internet, né? Então eu peguei esse trabalho pela internet. E aqui você tem um link, certo? O link com a data de acesso você precisa colocar. Um erro muito comum que eu acho nessa referência é a questão do sinal de maior e menor, né? Muita gente ainda coloca isso. Então, gente, esses sinais aqui da matemática, maior e menor, esses sinais eles foram abolidos aqui da norma da ABNT de referência desde 2018. E eu ainda vejo muitos trabalhos vindo com esses sinais, tá certo? Então, você tire esses sinais porque desde o final de 2018 que a gente não usa mais isso. Então, disponível em o site, acesso em a data. A data, não queira mudar essa data nesse formato que tá aqui, tá bom? Não adianta você colocar 4 pontos, 09.2009, 4/09/2009, 4 de setembro por extenso, de 2009. Então, não é esse formato. A ABNT, ela trabalha com dia, mês e ano, sendo que o mês, você só coloca as 3 primeiras letras e o ponto. Certo? O único mês que não vai ocorrer isso aqui é o mês de maio.
Então, o formato é esse: o dia, o mês e o ano. Com relação ainda ao site, eu queria falar com vocês sobre a questão do hiperlink, aquela letra azul e grifado. Aquilo ali também não pode ficar. Por quê? Porque a norma BNT, ela diz que tem que ser impressão na cor preta, né? Então, a letra tem que ser preta, tá bom? Então, por exemplo, você consultou o material na USP, né? Então, quando você coloca o site e dá o enter, ele fica desse jeito na sua lista de referências. O que é que você vai fazer? É muito simples você tirar isso daqui. Selecione, tá certo? E vem aqui, olha, em sublinhado. Quando você vem aqui em cima, onde está o meu cursor, você tirou o sublinhado. E agora, esse azul, como é que eu faço? Eu venho aqui na cor e coloco preta. Pronto. Certo? Então agora ele não vai mais ficar daquele jeito. Então você ajeita também essa questão do disponível em, né? E aí você não tirou o hiperlink, por exemplo, se você está mandando um trabalho para uma professora, para um professor, e ele quer entrar no site para verificar realmente aquele material, é só ele dar Ctrl e um clique que ele entra. Tá bom? Então o hiperlink não está removido, mas está aqui com a exigência da ABNT, ou seja, o link não está grifado e nem está azul, tá certo? Então ajeite isso também, que eu vejo muitos erros nesse sentido. Eu tenho aqui um artigo de revista, então se você tiver um artigo que foi publicado numa revista, pode seguir esse modelo que está aqui. Do mesmo jeito, autor, título do trabalho, a revista, perceba que a revista vai ficar em negrito, é o que fica em negrito, certo? E as outras informações aqui da publicação, é o local, volume, número, página e o ano, tá ok? Aqui eu tenho 2 livros, certo? Coloquei esses dois para mostrar para vocês que quando você tem, pode ser um trabalho de conclusão de curso também, uma dissertação, ou livro mesmo, que eu coloquei, trouxe o exemplo para vocês, veja que quem fica em negrito é o título. O subtítulo, que é o que vem na frente dos 2 pontos, ele não fica em negrito, tá certo? Então, por isso que aqui ficou dessa forma aqui. Esse daqui, como é só um título, então só ele vai ficar, ele fica todo em negrito porque só tem um título, mas se tiver o subtítulo, você vai deixar o subtítulo sem estar no negrito, tá certo, pessoal? Então, era isso basicamente que eu queria mostrar para vocês, né? Muita atenção aqui na organização da lista de referências, que a gente costuma, nas correções, encontrar muitos erros aqui nessa parte, tá bom? Que é esse elemento, né, pós-textual do seu trabalho. Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima.